Ô Márcio, tem algum caso em que você não recomenda utilizar o processo administrativo, Márcio? Tem alguma situação em que é melhor ir direto para o judiciário? Tem uma dica interessante. Primeiro, em princípio, sempre podemos usar o processo administrativo. Então, independente de qual seja a pretensão que o cliente traga para a reunião, avalie se não é o caso de questionar administrativamente primeiro essa exigência, porque isso tem dado certo, tem funcionado para os poucos que recorrem administrativamente. Eu tenho uma experiência pessoal com isso. O condomínio onde eu moro aqui em São Paulo, eu moro aqui pertinho do meu escritório, né, gente? Meu escritório é nos Jardins, eu moro ali na Consolação. E o meu condomínio teve um pagamento duplicado de IPTU. O município de São Paulo emitiu carnês, o condomínio foi lá e pagou 2 vezes, à vista, o IPTU total ali da propriedade. Bom, o normal seria entrar com uma ação de repetição de indébito, uma ação judicial em que primeiro o juiz vai ter que constatar o pagamento duplicado, dar uma sentença favorável ao contribuinte, o fisco pode recorrer e tal, e nessa brincadeira lá se vão 5, 10, 15 anos. Mas o que o condomínio fez muito bem orientado pelo advogado tributarista que foi consultado? O condomínio pediu administrativamente a restituição. Ô, Masa, mas dá para fazer isso? Dá. E, acredite, o município de São Paulo julgou procedente o pedido. E aí, aquele pagamento que foi feito em duplicidade gerou um crédito para o condomínio que foi abatido no IPTU do ano seguinte. No ano seguinte, praticamente, o condomínio não pagou IPTU nenhum, porque ele descontou o crédito do ano anterior. Então, isso tem acontecido de forma positiva. É que nós, advogados, nós temos que aprender a usar o processo administrativo. E quanto mais nós utilizarmos em âmbito fiscal, maior será a jurisprudência administrativa sobre os nossos requerimentos, maior será a quantidade de costumes vinculantes para a administração pública, tá? Maior será a celeridade com a qual o próprio fisco tem que dar conta dos processos administrativos, tá bom? Então, em princípio, sempre pode usar, porque tem muitas vantagens em relação ao processo judicial. Eu não recomendo o uso do processo administrativo num caso bem específico, quando for necessário uma providência urgente. Então, às vezes, nós precisamos de uma liminar, de uma tutela antecipada muito emergencial. Então, imagina, por exemplo, um cliente que vem pagando a cada mês um valor de ICMS maior do que o devido sobre a energia consumida. Por quê? Porque há um erro ali no cálculo do ICMS, a base de cálculo tem elementos que não deveriam estar lá, e isso produz um pagamento mensal a maior. Nós precisamos urgentemente deter essas cobranças, para que o cliente não tenha que ficar pagando mês a mês um tributo a mais. Quando isso acontece, você precisa de uma medida judicial imediata. Independente do que vai ser feito com o que já foi pago, você precisa deter as exigências futuras. Então, num caso como esse, eu recomendo impetrar um mandado de segurança, pedir uma liminar ou entrar com uma ação pelo procedimento comum e pedir a tutela antecipada. Esse é um caso muito específico em que é mais rápido do que o processo administrativo. O processo administrativo, ele não tem a mesma equipagem, vamos dizer assim, não tem os mesmos institutos, a mesma estrutura para lidar com pedidos emergenciais. Então, esse é um caso em que eu desaconselho o uso de processo administrativo.